Segundo o senador Marcos Duval, a reunião com Bolsonaro e Daniel Silveira aconteceu em 9 de dezembro. O plano seria ele se reunir com o ministro Alexandre de Moraes e gravar alguma declaração que levantasse suspeitas sobre a lisura das eleições presidenciais de outubro, na tentativa de impedir a posse de Lula. A gente queria te passar uma missão que pode salvar o Brasil. Eles colocariam o equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Eu não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal. O senador disse que Bolsonaro se manteve em silêncio durante a reunião, enquanto Daniel Silveira apresentava a proposta. O Daniel é que estava conduzindo a reunião e, repetindo, o meu entendimento ficou claro do tipo, presidente, se eu conseguir um senador para gravar, você topa? Como se fosse isso. Não foi dito isso, mas deu para entender que seria isso. Se eu falasse, não, eu topo, possivelmente o presidente poderia dizer, então vamos pensar nisso. Duval explicou que avisou o ministro Alexandre de Moraes sobre a reunião antes por mensagem e depois pessoalmente. Ele disse que está à disposição para ser testemunha em qualquer investigação. E eu não fiz isso antes por conta de não expor o ministro Alexandre, exatamente por ser informações que a gente trata na área da inteligência. Se ele dissesse, então faça uma denúncia, ou ele pode ter inserido essa informação dentro do processo dele, eu não sei, são coisas que a gente não pergunta, né? Mas o que eu pude fazer, para não prevaricar, é reportar ao ministro. Marcos Duval chegou a anunciar no Instagram que renunciaria ao cargo de senador e se afastaria da política, mas depois explicou que a decisão não está tomada. Aquela hora que eu postei, se fosse no horário comercial, eu tinha saído. Quando eu acordei com o telefone da minha filha, aí que eu comecei a falar, não, então se eu sair eu não vou mostrar o resultado do meu trabalho e por que eu estou sofrendo essa perseguição de reputação, né? Então eu vim pedir para a minha equipe me esperar, que eu queria reunir antes de falar com vocês da imprensa, e a minha equipe pediu para que eu ficasse, então tentando me convencer. E meus colegas, eu desci para marcar presença e todos me abordando, falaram, pelo amor de Deus, não saia, não saia, não saia. E isso mexe com a gente. O assunto repercutiu no Senado. Se for verdadeira essa informação trazida por Marcos Duval, há indícios extremamente fortes de que a tentativa de golpe que se compunha de uma série de ações e, sem dúvida, entre elas, a invasão das sedes dos 3 poderes que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, nós temos aí indícios muito fortes da participação direta do presidente da República. É mais evidente que, infelizmente, há um encadeamento lógico nesses vários eventos tendentes à ruptura da democracia e rasgar a Constituição. Os atos terroristas do dia 8 de janeiro, em verdade, era a ponta visível do iceberg. Eu creio que não é caso para nenhuma investigação parlamentar mais a miúde, já que o papel do próprio Conselho de Ética do Senado é se detalhar sobre a gravidade das informações e do comportamento, sobretudo, do senador Duval. Tão grave quanto as informações primeiras que ele passa é o comportamento. Vejamos, ele relata que acompanhou, no mês de dezembro, uma reunião com o então presidente da República e com um outro ainda parlamentar, e que nesta reunião foi articulado 2 coisas. Primeiro, um ato para ilegalmente gravar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Combinado com isso, um enredo
de um golpe de Estado para não só afastar o ministro Alexandre de Moraes, como impedir a posse do novo presidente da República. Então, este fato é um fato gravíssimo, ao que pese as inúmeras contradições e depoimentos distintos que foram prestados em seguida. A este ato, há uma pergunta a ser feita. Por que naquele momento não foi denunciado? Por que assim não agiu? Por que assim não se comportou? Configurado a veracidade desse ato, desse fato, desses acontecimentos, e não tendo ocorrido naquele momento a denúncia por parte do senador, isso incorre em prevaricação, que é um delito parlamentar e deve ser apurado pela instância devida, que é o Conselho de Ética. Eu creio que este caso está remetido para a instância que deve cuidar dele, o Conselho de Ética do Senado Federal. O caso do ex-presidente já é um caso de estudo do Código Penal, de tantas ações, de tantas implicações, de tantas citações criminais que a ele são atribuídas. Como você muito bem disse, só na CPI da Covid tem um conjunto de dispositivos do Código Penal que, se julgados e condenados, pode levá-lo a 60 anos de prisão. Mas não para por aí. Nós temos uma sequência de atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito do ex-presidente. Tem uma investigação em curso, que é este caso de genocídio do povo Yanomami, que em última análise tem responsabilidade de atuação direta do ex-presidente da República. Então, acho que o caso do ex-presidente da República tem que ser agora remetido às instâncias que cabe. É um caso que deve ser cuidado pela polícia e pela justiça em inquéritos que já estão em andamento, seja no âmbito do Supremo Tribunal Federal, seja inquéritos recentemente instalados pela Polícia Federal.